Bem, hoje a gente começa uma série de aulas sobre o capítulo 6, que é o capítulo que trata de acústica e estatística, certo? Então, os nossos próximos encontros vão ser sobre esse tema, que são temas muito importantes porque eles nos permitem fazer alguns cálculos bastante simples dentro de acústica de salas, para a gente ter pelo menos um norteamento do nosso projeto, para depois a gente partir para as nossas simulações lá com acústica geométrica e modelagem tridimensional, tá? Nessa primeira aula a gente vai discutir um pouco o básico do básico do assunto. Depois a gente vai entrar em um bocado de matemática e depois a gente vai entrar numa estimativa de tempo de vibração e a gente vai fazer um exemplo de tratamento acústico de uma sala, né, utilizando as ferramentas aí da teoria estatística, né? É a essa teoria que o tempo de reverberação é atribuído, porque essa teoria, parte dela foi desenvolvida pelo Wallace Sabine para tratar exatamente aí, para dar um tratamento um pouco mais matemático para o tempo de reverberação, que permitiu que a gente fizesse ou começasse a fazer projetos acústicos, né, de salas com critério, né, e não só mais baseado numa série de anedotas e de histórias que tinham dado certo, que a gente usava no passado, certo? Como a gente explicou lá na aula de História da Acústica de Salas. Então, o que a gente vai discutir nessa aula? A gente vai começar a estudar o comportamento de um termo chamado densidade de energia sonora. A gente vai chamar esse termo de Rho. Rho é uma letra grega comumente utilizada para densidade e E aqui está de energia. Então isso aqui nos dá a quantidade de energia contida numa unidade de volume da minha sala. E essa quantidade de energia, à medida que a fonte funciona, emite som dentro da sala, ela vai variar com o tempo, certo? Então a gente vai estudar como que essa variação numa sala se dá com o tempo, certo? A densidade de energia versus o tempo. E a situação específica que a gente quer estudar agora é quando a gente tiver uma fonte na sala emitindo um ruído estacionário. O que é um ruído estacionário? É um ruído cujas propriedades estatísticas dele não mudam com o tempo. Por exemplo, o valor RMS da minha fonte vai ser constante com o tempo, certo? Então essa fonte vai representar, por exemplo, uma máquina ligada, um alto-falante emitindo ruído branco ou algo do tipo, certo? Na sala. Note que, diferente da acústica geométrica, em que a gente tratou a fonte sonora como no instante t igual a zero emitindo um impulso, agora essa fonte ela vai emitir um ruído estacionário. Em algum momento ela vai ser ligada, então ela está desligada, a sala está em silêncio, em repouso, e ela vai ser ligada e começa a emitir esse ruído que tem, por exemplo, o valor RMS constante, e ela vai continuar emitindo isso enquanto a gente manter a fonte ligada. Tá? Então a gente não está falando mais de impulso, está falando de uma fonte que está ligada aí por um período de tempo, certo? Outra coisa que a gente vai assumir, e eu não vou entrar em inúmeros detalhes sobre isso, mas a gente vai assumir que a gente tem alta densidade modal e que a gente tem campo difuso na sala. Ou seja, assumindo que a gente tem campo difuso, significa basicamente assumir que as propriedades do campo acústico são uniformes ao longo da sala, elas não variam, certo? Então, no fim das contas, não faz sentido a gente agora mexer o receptor para lá ou para cá, ou a fonte para lá ou para cá, porque o campo acústico dentro da sala vai ser uniforme, difuso. Ser difuso tem várias definições técnicas, mas tentando ser simples a respeito dessa definição, é exatamente isso, é a uniformidade do campo acústico dentro da sala. Então vamos lá. A gente vai tratar a densidade de energia no tempo como três regiões distintas. Essas três regiões são ataque, estado estacionário e decaimento. E o decaimento tem a ver com o processo de reverberação, certo? Então vamos falar do ataque primeiro. Imagina o seguinte, a gente tem lá uma sala, né, com campo difuso, tá? No instante t igual a zero, essa fonte vai ser ligada. Então alguém vai lá e aperta o play e a fonte começa a radiar. Aquele ruído estacionário lá que tem valor RMS constante, certo? No começo, né, dessa resposta, no começo do tempo, aqui da contagem do tempo, ainda não deu tempo dessas ondas sonoras chegarem no receptor,
certo? Nem do som direto. Então vai levar um tempo até que o som direto chegue no receptor, certo? Então, depois de um certo tempo, que depende dessa distância, o som direto chega. E depois que o som direto chega, começam a chegar reflexões também, porque as ondas sonoras vão bater no teto, no piso, nas paredes laterais e vão começar a atingir esse meu receptor, certo? Lembrando que a fonte não foi desligada, certo? A fonte continua emitindo à medida que o som vai refletindo dentro da sala, certo? Então, se a gente assume que a gente tem uma alta densidade modal, campo difuso, etc., a gente pode somar as energias das frentes de onda que atingem o meu receptor. E aí, o que vai acontecer à medida que o som direto chega, e chega uma reflexão do teto, e chega uma reflexão do piso, e a fonte sonora está emitindo, certo? O que vai acontecer é que, como a fonte sonora continua emitindo, ela não é um impulso, essa densidade de energia no meu receptor, ou na sala em si, ela vai crescer com o tempo, certo? Então, numa primeira etapa, a densidade de energia cresce com o tempo, porque eu tenho a fonte colocando energia dentro da sala e as reflexões devolvendo energia para dentro da sala também, certo? Então essa energia que chega nas paredes, ela volta para a sala, portanto, a densidade de energia cresce durante um período de tempo, certo? Se não fosse a absorção das paredes, se a absorção das paredes fosse completamente nula, certo? As paredes não tirassem nada de energia, nem o ar roubasse energia na propagação da onda sonora por causa de viscosidade, etc., essa densidade de energia ela ia crescer indefinidamente, porque o que chega na parede volta para a sala, ia virar como se fosse um efeito estufa exagerado sonoro, certo? Então ia começar a voltar, e a densidade de energia ia explodir. Só que isso não acontece, porque a gente tem absorção nas paredes, tem absorção do ar, certo? E por causa da absorção nas paredes, vai chegar um momento em que a quantidade de energia que a fonte radia ou entrega para a sala vai ser igual à quantidade de energia absorvida pelo conjunto de superfícies irradiadas por essa onda sonora, certo? E aqui é muito importante entender que o conceito de geometria da sala ele é inexistente, ele não é importante, certo? O que a gente fala não é se a sala tem um palco, tem uma galeria, tem um piso inclinado. A gente trata a sala como uma coisa estatística, a gente vai tratar de valores médios. Por exemplo, a gente vai falar da média de absorção, ou seja, da média ponderada de absorção, que é o somatório das áreas vezes o coeficiente de absorção de cada área dividido pela área total da minha sala. Então, é esse balanço entre a quantidade de energia que a fonte coloca dentro da sala e a quantidade absorvida pela sala que vai gerar a segunda região da minha curva, que é o estado estacionário. Então, nessa região, a densidade de energia vai ficar constante, porque a absorção da sala retira tanta energia quanto a fonte entrega para a sala, certo? E por fim, se em algum momento a gente desligar a fonte, a gente cessar a entrega de energia para a sala da fonte, o que vai acontecer? Né? No instante que a gente desliga, né, e a gente pode considerar esse o novo instante zero, né? O novo instante zero da minha curva de densidade de energia, no instante que a gente desliga a fonte, tem um monte de energia dentro da sala. E tem um monte de ondas se propagando num campo difuso, para lá e para cá, num caos, né? Vamos dizer assim, completo. Né? Os vetores de intensidade estão em toda a direção possível. Então, nesse instante que a gente desliga, tem um monte de energia dentro da sala. A gente está lá na energia do estado estacionário. Essas ondas elas vão viajar pela sala e elas vão bater nas paredes da sala, certo? Elas vão seguir batendo nas paredes da sala por um tempo. E o que acontece? A absorção das paredes, né, e a absorção do ar vai retirar energia gradualmente dessas frentes de onda e, portanto, a densidade de energia dentro da sala vai tender a decair com o tempo, porque não estou entregando mais nenhuma energia para a minha sala, a minha fonte foi desligada e as minhas superfícies estão absorvendo energia sonora. Então a gente vai ter o processo de decaimento da densidade de energia sonora, certo?
Esse processo de decaimento é o que a gente entende como o processo de reverberação, certo? E como demonstrado anteriormente, a reverberação ela pode ser maléfica ou benéfica dependendo do tipo de sinal que você está executando na sala, se é música, se é fala, etc. E da quantidade, claro, de reverberação presente no ambiente. Então, idealmente, a gente quer tratar o ambiente para ter uma reverberação controlada, certo? E tratando o decaimento, a gente também trata estado estacionário, a gente também trata o ataque, certo? Então, qual é o formato dessa curva? E eu sei que até agora, com as informações que eu dei aqui, essa curva pode ter qualquer formato, porque a gente não definiu nenhuma matemática a respeito disso, que a gente vai fazer na aula seguinte, certo? Mas qual é o formato dessa curva? Eu vou me adiantar um pouquinho. O formato dessa curva é esse aqui. Então, a gente tem aqui, ó, densidade de energia, aqui no eixo Y, e tempo no eixo X. Lembrando que isso aqui é uma coisa estatística, né? Não é para receptor e para uma determinada fonte. É uma coisa da sala, em geral, uma coisa média, certo? Então, a gente tem um ataque, a gente tem um crescimento, no estado estacionário a gente tem uma densidade de energia constante e no decaimento a gente tem essa diminuição da densidade de energia. Agora, isso aqui tem um formato específico. No caso, né, do estado estacionário é fácil, o estado estacionário a densidade de energia é constante, porque é o que a fonte entrega, é o balanço entre o que a fonte entrega e o que a sala absorve, que torna a densidade de energia constante. No ataque, esse crescimento aqui ele tem uma característica de 1 menos uma exponencial. Então isso faz com que, né, a gente tenda a uma assíntota aqui, né, que é um limite de densidade de energia que eu posso obter na minha sala com aquela fonte sonora. Claro, se a fonte sonora que eu colocar for uma fonte sonora com mais potência sonora, esse platô aqui vai subir. Se for com menos potência sonora, ele vai descer, certo? Então, a gente sempre atinge um platô que depende da potência sonora da fonte, mas a gente atinge esse platô de fato e esse crescimento aqui tem esse formato 1 menos uma exponencial, que a gente vai ver por quê na aula seguinte. E esse decaimento aqui, a reverberação, para uma sala, para campo difuso, né, no caso, ele tem um decaimento aqui exponencial. Então ele vai ter uma cara de E na menos alguma coisa, certo? E depois a gente vai ver algumas definições interessantes, né? Mas esse decaimento aqui, em campo difuso, ele é perfeitamente exponencial. Tá? Na prática, a gente vai encontrar decaimentos não tão exponenciais assim, e dependendo da faixa de frequência, bem pouco exponenciais, e dependendo da sala, bem pouco exponenciais. Mas onde a gente pode caracterizar como uma sala com campo difuso, a gente tem um decaimento bem exponencial, certo? Duas coisas importantes. O que vira esse decaimento exponencial se a gente plotar essa curva em escala decibel, certo? Notando que aqui tem escala linear e a densidade de energia é energia por volume, então é joule por metro cúbico. Se a gente plotar isso aqui em dB, a gente vai passar um log numa coisa que é exponencial. E aí esse decaimento aqui vai virar uma reta e a gente vai ver isso depois. Então, em escala logarítmica, aqui no eixo Y, esse decaimento aqui é uma reta, tá? E o tempo de reverberação é o tempo que leva para essa densidade de energia aqui, que está nesse platô, decair a 1 milionésimo, ou 0,0000001 desse platô aqui, certo? Esse 1 milionésimo significa exatamente 60 dB. Então, decaiu 60 dB, a gente mede o tempo que levou para decair 60 dB e a gente tem o nosso tempo de reverberação, certo? Bom, por hoje era isso. Na aula que vem a gente vai falar um pouco mais, de forma bem mais matemática, para a gente exatamente conseguir calcular essas curvas aqui, o formato delas e o que muda com a potência sonora e com a quantidade de absorção na sala. Beleza? É isso. Até mais.